Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, certo, do canal. E nessa videoaula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as características do território brasileiro, certo? Principalmente focando em que característica, né? O território brasileiro, se a gente for analisar as características, ele vai ter várias características, né? A questão do relevo, a questão dos rios, né? A questão do clima, certo? Então, características são muitas. Porém, na aula de hoje nós vamos especificar as unidades de relevo que existe no Brasil, né? Que unidades de relevo são essas, né? Que estão presentes no território brasileiro, certo? Primeiro, o que aqui a gente pode entender como sendo relevo, né? Qual é a definição de relevo que a gente pode classificar? Pessoal, relevo, se a gente pegar no pé da palavra, significa a forma que o planeta tem, né? Então, nós sabemos que o planeta tem uma forma, certo? Se a gente for especificar na parte terrestre, nós vamos observar que essa forma ela é muito variada, né? Ou seja, ela muda bastante, certo? O planeta Terra ele não se caracteriza em todo o globo de forma igual, né? Existem regiões que são bastante diferentes. Dentro de um país, nós temos características de relevo bastante diferente, ou seja, formas diferentes. Regiões que são mais altas, regiões que são mais baixas, regiões que são bem retas, né? Então, essas diferenças é que caracteriza o relevo, né? Essa variação, essa forma que o planeta tem. Para a gente ter uma ideia, é como se a gente pegasse uma bolinha de papel e amassasse. E isso é a Terra. Porque quando a gente pega um papel, uma folha, amassa ela, a gente pode observar essa bola que ela é completamente diferente. Ela não é lisa, né? Como uma bola de futebol, por exemplo, né? Que é totalmente lisa. Mas uma bola de papel, você vai ver que vai ter regiões que está mais funda, regiões que são mais altas, ou seja, tem toda uma variação. E essa mesma coisa, essa mesma característica acontece com relação ao nosso planeta Terra, né? Ele tem formas diferentes, né? Essas formas diferentes é o que vai caracterizar o relevo brasileiro, certo? E com relação ao relevo brasileiro, nós temos no Brasil 3 tipos de relevo, né? Nós temos as planícies, nós temos as depressões e os planaltos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos compreender o que são cada um desses e dando exemplos, certo? O Brasil ele não tem formas de montanhas, né? O Brasil não se caracteriza porque montanhas é outra forma de relevo, mas o Brasil não tem grandes montanhas, né? Como, por exemplo, outros países da América que tem a Cordilheira dos Andes, né? Tem outros países que têm grandes montanhas muito altas, né? Então, por conta disso, no Brasil, o Brasil não se caracteriza como um país montanhoso, né? Que não tem esse relevo. Professor, mas existem as serras no Brasil? Sim, mas a serra, ela é um tipo de planalto, né? Ela não é um tipo de montanha. Montanhas são regiões com altitude muito elevada. Regiões com altitude de média a baixa são as serras, né, os morros, que são exemplos de planalto e não montanha. Montanhas são outro exemplo de relevo que tem uma altitude muito maior, certo? E antes da gente compreender esses 3 tipos de relevo que tem no Brasil, né, as planícies, as depressões e os planaltos, primeiro a gente tem que compreender a diferença de um termo, né, pessoal? Para a gente compreender isso, porque é o termo chamado altitude, né? O que é altitude? A gente tem que entender altitude é diferente de altura, né? São duas coisas que às vezes a gente pode achar que são iguais, são termos iguais, mas quando nós estamos falando de relevo, são coisas diferentes, né? Por quê? Porque a altitude ela vai se relacionar ao nível do mar. E já a altura, não. A altura ela só vai se basear de uma superfície a outra. Por exemplo, na nossa casa, se eu quiser saber a altura do piso até o teto, isso é a altura, porque eu só estou tomando como base o piso e o teto.
Já a altitude, não. Sempre que quando a gente fala de altitude, nós estamos tomando como base o nível do mar, porque o mar, pessoal, ele tem um nível 0, né? E quanto vai subindo, né, as regiões, então vai aumentando a sua altitude. Então, sempre quando ou vocês ouvirem falar esse termo altitude, quer dizer o quê? Está relacionada a uma altura em relação ao nível do mar. Por conta disso, ela é chamada de altitude e não altura, porque a altura eu estou relacionando qualquer fator que tem como base não o nível do mar, a altura de uma casa, a altura de um prédio, isso é altura, mas altitude não, altitude eu sempre estou relacionando a partir do nível do mar. O nível do mar é o nível 0, né? A base, aí quando vai subindo, por exemplo, uma serra que tem 500 metros, é 500 metros de altura ou 500 metros de altitude? 500 metros de altitude, porque quando ela é uma serra que eu estou comparando, né, o seu topo, eu estou comparando sempre a base dela, que é o nível do mar. Então, são 500 metros de altitude. Se eu quiser comparar um prédio de, por exemplo, de 20 andares, tem 60 metros. Esses 60 metros é altitude ou é altura? É altura, né? Porque eu não estou relacionando ao nível do mar, mas ao nível do prédio. Então, é altura, certo? Então, pessoal, compreendendo essa diferença, é importante a gente compreender essa diferença de termos para a gente compreender essa relação que tem com o relevo, né? Porque muitos dos relevos, eles vão ter altitudes diferentes, certo? Por exemplo, a planície, né, que é o nosso primeiro exemplo. O que são as planícies? São regiões tipicamente que são muito planas, né? Que são regiões que são a gente olha assim, não vê montanhas, não vê serras, né? São aquelas regiões relativamente planas que não tem grandes altitudes, né? Não existe altitudes, grandes altitudes nessas regiões de planície, né? E isso é relativo à grande deposição de sedimentos de origem fluvial, marinha e lagos. Ou seja, as regiões de planície, elas acabam tendo a concentração de água, né, à sua volta, muito relacionado à questão dos rios, né, a questão do mar, ou também as questões dos lagos. Então, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né, nessa imagem eu consigo mostrar para vocês um exemplo de uma planície, né, que se vocês observarem aí, né, existe uma região que é uma região totalmente plana, e que é uma região plana que tem ao seu redor regiões fluviais, né, ou seja, regiões que tem água do rio, né? Então é uma característica das planícies, né? Que são regiões planas e que mistura essa área plana com a concentração, essa deposição de sedimentos de origem dos rios, que pode ser do mar ou dos lagos, certo? Um exemplo disso é a planície do rio Amazonas, certo? Por exemplo. Depois disso, pessoal, nós temos as depressões, certo? A depressão, né, é outro exemplo de relevo, né? O que caracteriza a depressão? São áreas que são mais rebaixadas em relação ao entorno. Eu sempre gosto de comparar a depressão, para a gente compreender, a ideia de uma bacia, né? A gente tem uma bacia. O que é uma bacia? Tem uma região mais funda e uma região ao seu redor que é mais alta, não é? Então, as depressões é como se fosse uma bacia, né? O fundo da bacia, aquela região mais funda, são as depressões. O que caracteriza as depressões? São regiões mais baixas em relação à sua volta, e o que é que tem à sua volta? Regiões mais altas, que são os planaltos, né? Então, sempre que a gente pensar em depressões, pense como no exemplo de bacia, são regiões que têm o centro mais baixo, né, com altitude menor em relação ao seu entorno, né? O seu entorno tem uma altitude maior e que esse entorno é os planaltos, que já é outro exemplo de
depressão, certo? Então, essas regiões mais que estão em volta de montanhas, em volta de serra, que são como se fosse mais fundas, né? Nós damos o nome de depressões. E existe dois tipos de depressão, né? No mundo existem as depressões relativas e as depressões absolutas. Porém, no Brasil só existe exemplo de depressão relativa. O que é essa depressão relativa? É quando essa região mais baixa, ela não ultrapassa o nível do mar, ou seja, ela é mais baixa, mas ela continua acima do nível do mar. Já a depressão absoluta é o quê? É uma região bem mais abaixo, por exemplo, do nível do mar. E isso nós não temos no Brasil. O que é que caracteriza a depressão no Brasil? Os tipos de depressões no Brasil são depressões relativas, ou seja, regiões que tem uma certa altitude menor, né? São regiões mais rebaixadas em relação ao seu entorno, porém não tão rebaixadas em comparação ao nível do mar. Como nós podemos ver nessa imagem aí que está mostrando, né? Que tem o que a gente vê uma região mais funda, né? Abaixo, e ao seu redor tem essas serras, essas chapadas aí, que aí já é os planaltos. Então, o que caracteriza as depressões são essas regiões mais rebaixadas do que o seu entorno. No Brasil, nós temos como, por exemplo, as depressões sertanejas, as depressões do Rio São Francisco, as depressões do Vale do São Francisco, né? E a nossa região, né? Se nós compararmos a nossa região, o nosso município, nós vivemos numa região de depressões, né? Se a gente observar, existe várias serras ao nosso redor e a gente está no meio, né? A gente está no centro e existe essas serras ao nosso redor. Isso é o que caracteriza a nossa região, uma depressão relativa, certo? Depois disso, pessoal, nós temos o outro exemplo, né? O outro exemplo de relevo são os planaltos, né? O que são os planaltos? São regiões que têm uma altitude mais variada, né? Então, ao contrário, por exemplo, das planícies, que são regiões totalmente planas, os planaltos não, ele já vai ter uma variação muito grande em relação à sua altitude, né? Então nós temos altitudes variadas. Então, por conta que existe essa variação na altitude, é que vai caracterizar, né? Então os planaltos eles vão se dividir em vários. Nós temos as chapadas, né? Ou seja, aquela região mais alta, que no topo é uma região totalmente reta, né? Existem os morros, né? As pequenas serras, né? Existem as colinas e existem as serras, né? Que são as regiões mais altas, que têm uma altitude maior, né? Mas não chega a ser uma montanha, né? Porque montanhas são regiões com grandes altitudes, certo? Então, no Brasil existem esses tipos de planaltos, né? As chapadas, os morros, as colinas e as serras. E nós temos como, por exemplo, no Brasil, como nós vemos na imagem aí, um tipo de planalto, né? Que são essas regiões que têm essa variação na altitude, né? E um exemplo no Brasil são os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná e da Bacia do Parnaíba, né? Que são regiões que apresentam essa altitude variável em relação ao nível do mar, certo, pessoal? Pessoal, então fazendo um resumo aqui, né? Na nossa videoaula de hoje, eu tentei explicar para vocês e resumir os 3 tipos de relevo que existe no Brasil, né? Compreendendo como relevo a forma que o nosso planeta tem. Como nós estamos focando no Brasil, no nosso país, nós estamos estudando, compreendendo a forma que o Brasil tem, né? A forma do terreno, né? Que são formas variáveis, né? Nós não temos um terreno totalmente regular, mas irregular, ou seja, que varia. Nós temos regiões que são altas, regiões que são bem baixas, regiões que são retas, né? Então isso é o que caracteriza o relevo brasileiro, né? Essa irregularidade do terreno, né? Então essa irregularidade, ela vai se dividir, né?
e vai ser classificada em regiões de planície, como eu falei, que são as regiões retas, né? As regiões de depressão, que são aquelas regiões que estão mais abaixo, né? Que tem uma certa regiões mais fundas, né? Que tem são mais rebaixadas, né? E as regiões de planal, que são regiões mais altas que têm uma altitude variada, que podem ser consideradas serras, as colinas e as serras, certo, pessoal? Eu espero que nessa aula, pessoal, vocês tenham compreendido, certo? Tenham ficado claro esse assunto.